Eu vou pegar minha fruta, vou só E cessar um pouquinho. vai jantar. E então hoje a gente vai falar, vai começar, na verdade, falar sobre Yoga Nidra, que é o relaxamento. Tu faz yoga, né, Carolina? Fala um pouquinho de ti para eu te conhecer. Faz yoga, é professora, como é que é a área com o yoga? Faço yoga. Assim, eu me aventurei em meados de 2018, mais ou menos. Não foi por algo específico, porque às vezes as pessoas vão por alguma coisa específica, né? Tipo, vou dar um exemplo, eu dor em algum lugar, ou estava Sim. com depressão, enfim, não. Realmente, aqui em Porto Alegre tem um grupo que faz aulas para a comunidade nas praças, Ah, o e coletivo eu da comecei a cidade, praticar. Isso, aham. E aí maravilhoso. comecei a praticar com eles, assim, e comecei a gostar muito, gostar muito. E aí no ano passado, aí durante a pandemia eu também fui praticando em casa, mas realmente sem instrução nenhuma, assim. E aí o ano passado eu comecei de verdade. Quando eu digo de verdade, com disciplina, focada, assim, direitinho. E foi a melhor coisa que eu podia escolher da minha vida, assim. Eu não, vocês sabem do que eu falo. Eu acho que a gente só sabe quando a gente sente de verdade, a gente está praticando. E aí eu comecei a me encantar pelas. Tá saindo direitinho a Tá, voz? tá ótimo. E aí eu comecei a ficar curiosa, a me encantar. E aí eu comecei a estudar mais a filosofia. Porque eu queria entender por que que eu estava praticando os asanas e tudo mais, né? E aí eu comecei a ficar curiosa. E aí eu fiz um curso introdutório, né, do Yoga Além do Asanas. Finalizei a primeira parte do Gita, já fiz o Gita, mas ele é bem comprido, né? Então é um curso que demora um pouco mais. Estou fazendo do Yoga Sutras, eu tô fazendo uma salada de fruta, mas eu tô me achando, devagarinho eu vou lendo um pouquinho de cada coisa. E porque assim, eu também a gente faz o curso, ouve, espera um pouco, eu sou dessas, eu vou lá, fico pensando sobre, depois eu retomo os outros capítulos, enfim. E aí eu fiz um curso uma vez no UNA, e aí eu Aham. te conheci através do UNA, que Ah, daí eu comecei a seguir a página deles, aí eu te conheci, vi que tu dava curso de formação, e teve várias meninas que participaram ali, e até eu tive a oportunidade de conhecer algumas. E aí foi através dali que eu te conheci. E daí, ah, como eu vi a oportunidade do grupo aberto, eu vim sim. participar. Ah, Porque muito eu sou muito legal. curiosinha. Ah, muito legal, muito legal. Bem-vinda mais uma vez. Participa sempre que tu quiser e puder. Desculpa, falei muito. Não, tranquilo. Adoro, gosto de conhecer as pessoas, né? Enfim, até para saber o que que a gente pode trocar, né? Porque o grupo é bacana por isso, né? Que a gente faz trocas, né? O Una, vou fazer uma declaração aqui, já que vai ficar gravado, né? O Una é um lugar maravilhoso, além de ser lindo, né? A Fabiana, a Binha, é uma queridaça, assim, uma linda. Eu chamo ela de Daquine. E ela, no passado, abriu a escola, não ia dar mais curso de formação, e aí ela abriu a escola para eu dar. Eu estava um pouco cansada com a história dos cursos lá no sítio e tal. E aí ela disse: Não, vem dar o curso aqui e tal, o espaço é maravilhoso, ela é uma querida. Aí a gente acabou formando uma turma pequena, mas muito legal. Hoje já tem, acho que, umas três meninas que entraram firme, mais até, eu acho, dando aula de yoga, que fizeram a formação, muito legal mesmo, assim. E então eu só com gratidão, né, pela Fabiana ter montado esse espaço que não tem muito aqui na Zona Norte de Porto Alegre, né? Porque hoje eu ainda estou em Porto Alegre, eu vou para o Rio quarta-feira, e aqui na Zona Norte a gente tem poucos lugares, né? Poucos mesmo, né? De prática de yoga e de outras coisas assim. Então é um lugar maravilhoso. Sou eternamente grata pela Binha ter montado aquele espaço lindo. Bom, hoje o assunto é, gurias, vou compartilhar aqui Yoga Nidra. Só que hoje não é muito
romântico, eu diria assim. Eu diria que hoje a gente vai falar mais de uma forma um pouco mais científica, porque eu acho que, como a gente conversou na semana passada, quando a gente deu uma pincelada em meditação, eu acho que sempre é muito importante a gente manter esse link com a ciência, com o que acontece no nosso corpo, mesmo que o yoga, ele na verdade não fala sobre isso, e o yoga quando nasceu, e, enfim, as raízes do yoga, até porque é muito antigo, não tinha nada disso, era realmente uma prática empírica dos mestres, que depois eles foram sistematizando para a gente. Hoje, a ciência se aproxima muito do que o yoga e outras filosofias muito antigas, como o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, falavam e falam até hoje. Então, hoje a gente vai falar de coisas bem simples assim. Provavelmente vocês já saibam tudo isso, mas eu acho legal a gente falar. Eu acho que a Dai até, com certeza, já fez essa aula com a gente e provavelmente até conhece essa apresentação. Não sei, na tua época não tinha, né, Dai? Na tua época era caneta e quadro, não tinha nem PowerPoint. Não, é que a Eu gente tenho até hoje as fotos. não é que a gente é velha, né, Dai? Mas é que Não, não mas tu tinha. coloria, era super Sim, bonito, eu era muito lúdico. desenhava, meus desenhos horríveis, era uma coisa muito louca. Enfim, Yoga Nidra. Yoga Nidra é dito sono psíquico, né? É importante saber que o Yoga Nidra que a gente faz hoje nas nossas práticas de yoga, que funciona muito bem e que a gente usa como uma técnica extremamente curativa, que é o relaxamento no final da aula. Pode-se, quem faz aula comigo sabe, online eu não começo muito assim, dificilmente, mas presencial é normal que eu, particularmente, começo as minhas aulas sempre com um pequeno relaxamento. Online fica um pouco difícil, porque é o contato online, a maneira que a gente se comunica online é diferente. Então, é importante já desde o início tu linkar bem com a pessoa, como é só uma tela que ela está vendo, né? Ela não está sentindo a tua presença, às vezes a entonação de voz não funciona tão bem no online, a música. Então, nas aulas online, normalmente eu não começo com relaxamento, mas aula presencial é bem comum eu, particularmente, começar com relaxamento. Por quê? Porque o Yoga Nidra não era uma técnica que os nossos professores da antiguidade usavam. O Yoga Nidra é uma técnica mais moderna, que foi criado por um grande mestre, o mestre Satyananda, para nós, nesses nossos tempos modernos, que é a questão da nossa agitação mental. Há 5, 7, 10 mil anos antes de Cristo, não tinha WhatsApp nem e-mail, não tinha internet, então não existia tantos estímulos para nossa mente. Não é que estímulo seja ruim, mas estímulos em exagero, todo mundo sabe, né? Qualquer coisa em exagero é muito ruim para a gente, principalmente para nossa mente. Então, Swami Satyananda, aqui coloquei algumas coisinhas, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem. Os PowerPoints eu não compartilho lá no grupo. Quem quiser me pede pessoal que eu mando, né? Swami Satyananda, ele escreveu um livro que é um dos principais livros sobre Yoga Nidra. Indico para quem gostar da parte de relaxamento, que é esse Yoga Nidra do Swami Satyananda Sarasvati, que é o nome completo dele, né? Aí ele faz muito esse link do relaxamento como uma cura, como o início de uma cura mental para toda essa nossa agitação moderna da nossa mente, a maneira que a gente configurou a nossa vida, que é uma maneira muito agitada, muito rápida, muito estimulada. Então, ele diz uma citação do livro que eu acho bem legal,
eu quis compartilhar aqui com vocês é as aflições individuais e as dores que são inevitáveis em nossas vidas estão guiando os destinos da humanidade. A inquietação do mundo inteiro é um reflexo do estado mental doentio do homem moderno. É bem dura até, né, a frase que ele escreve, porque ele chega a colocar em termos de doentio, uma maneira bem forte de dizer que a gente está ficando maluco mesmo, né? Que a gente não consegue muito manter uma paz mental da maneira que a gente vive em sociedade. Então, para o Swami Satyananda, os problemas sociais começam basicamente no indivíduo para ele e para a maioria dos pensadores, né? Portanto, a solução, da mesma forma, tem que partir do indivíduo. O indivíduo é o núcleo de possíveis mudanças globais e o Yoga Nidra é uma das ferramentas mais poderosas para auxiliá-lo no caminho de uma saúde mental que promova consequências positivas para toda a sociedade. É muito legal escutar isso, não sei o que vocês acham, mas é muito legal escutar isso de um grande professor, que na verdade consegue sair do lugar dele de calma mental, porque normalmente, né, todos os grandes mestres têm uma calma mental, uma grande concentração, o que a gente poderia chamar de samadhi, já atingiram algumas realizações na prática deles, e eles se colocam na nossa posição, eles veem a maneira que a gente vive as nossas vidas e percebe que a gente está muito doente. Então, Swami Satyananda, ele cria uma didática, ele cria um esquema, um protocolo, explicando como a gente pode acessar a nossa mente de uma maneira, eu diria, carinhosa, de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, usando os relaxamentos nas nossas práticas de yoga e usando relaxamento em qualquer momento da nossa vida, né? Momentos de doença, momentos de atribulações, enfim, que todo mundo tem para resolver e lidar, né, na vida de cada um. Bom, aí eu queria entrar um pouco nessa aproximação da ciência com o yoga. Já há muito tempo tem acontecido muitos e muitos estudos sobre o que ocorre com a mente, o que ocorre com o nosso cérebro, o que ocorre com os nossos hormônios, o que ocorre com as nossas ondas mentais quando uma pessoa atinge um estado determinado de relaxamento, quando uma pessoa atinge um estado determinado de meditação, já hoje é estudado isso. Então, na semana passada, né, a gente conversou sobre meditação e aí eu mostrei que tem já estudos aqui no hospital, né, no Albert Einstein, aquele monge, o Mathieu Ricard, que é considerado o homem mais feliz do mundo, o que os pesquisadores viram no cérebro dele, as ondas gamas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu botei o link de dois institutos, que é o Mind in Life e o SB Institute, que fala sobre esse link de principalmente meditação e as modificações que ocorrem no nosso corpo fisiologicamente quando a pessoa tem essas práticas incluídas na sua vida. Aí vocês podem estar pensando assim, tá, tudo bem, mas a aula de hoje a gente não veio conversar sobre meditação, a gente vai falar sobre relaxamento. É que o relaxamento, ele é o primeiro passo e ele pode ser uma técnica muito boa de meditação, porque não vai ter como tu meditar se tu não aprender a relaxar. A explicação que a gente vai ver agora sobre as ondas mentais, sobre como funciona o nosso corpo mesmo, como a gente vê ele configurado aqui, físico, né? Carne, ossos, enfim, tudo mais que ocorre na gente, a gente percebe que
em determinados estados físicos, estados que a gente se coloca, eu diria, quase impossível uma pessoa atingir alguma realização, colher algum fruto realmente benéfico e duradouro das suas práticas de meditação e de yoga, se ela não aprender minimamente a relaxar. E a gente usa como professora de yoga ou como praticante relaxar nas nossas aulas, relaxar o relaxamento mesmo dito de final de aula, ou de início de aula, ou no meio da aula, quando a pessoa quiser colocar o seu relaxamento, o relaxamento entre posições. Esse quadro aqui, infelizmente, ele está em espanhol, mas é porque a gente vai falar um pouquinho hoje de como funciona as nossas ondas cerebrais. De uma maneira bem simples, tá, gurias? Para que a gente consiga entrar um pouquinho mais na questão de como funciona a nossa mente. Uma das maneiras, a gente falou, a gente viu como funciona a nossa mente, mas hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais o que a gente está fazendo, na verdade, quando relaxa e quando medita. Então, o primeiro passo para se meditar é relaxar. Aí, aqui nesse quadrinho aqui, depois se vocês quiserem, tá difícil de ler aqui no Zoom, né, na tela, e ele ainda está em espanhol, mas, por exemplo, nessas figurinhas pretinhas aqui do canto, que mostram esses cérebros, né, isso aqui é uma tomografia, né? Aí aqui eles mostram assim, ó, por exemplo, uma pessoa meditando, ele faz aqui um cérebro no estado normal, esse primeiro quadradinho aqui, o segundo quadradinho, uma pessoa em meditação. Aí ele mostra uma maior atividade no lóbulo parietal, por exemplo. Aí, se você for aqui no lóbulo parietal, você vai ler assim, ó, quando se estimula mais essa parte do cérebro, que é aqui, ó, em azul, ó, existe uma sensação de unicidade e de espaço-tempo. Então, basicamente, o lobo parietal é aquilo que faz com que tu te aterre, que quando tu faz ele funcionar com maior intensidade numa prática de relaxamento, meditação, numa prática de yoga, a tua observação, a tua sensação, a tua maneira de sentir o mundo, de estar presente, de estar com os teus reflexos atentos, com o teu corpo dando as respostas necessárias ao que está acontecendo na tua volta, é muito mais ampliado. Aí depois ele continua aqui também, ó. Por exemplo, o lóbulo frontal também é mais estimulado quando se faz meditação. Aí se tu for aqui no lóbulo frontal, ó, o efeito positivo é a diminuição da ansiedade e da cólera. O lóbulo frontal, para os cientistas, trabalha muito com essas sensações, né? Então, aumenta os... O meu espanhol até que é bom, mas é que a letra que está pequena mesmo aqui. Aumenta os níveis de GABA. GABA é um neurotransmissor que implica na menor distração. Então, na verdade, a pessoa fica mais concentrada quando se faz meditação, isso todo mundo sabe, mas isso mostra também em fotos, né? Dá para se dizer que são fotos das atividades cerebrais quando a gente está fazendo a meditação, o relaxamento ou o yoga em geral. Aqui no cantinho, não vou ler para não ficar cansativo, mas aí mostra as ondas mentais, quando a gente faz o eletroencefalograma também, que a gente vai falar com isso, porque vai linkar com o que a gente quer falar do Yoga Nidra. Bom, basicamente, gurias, quando a gente faz um estudo das nossas ondas mentais, faz um eletroencefalograma, lembra que na aula passada tinha lá o Mathieu Ricard, acho que eu não coloquei essa foto, mas sempre se vê, né, a fotinha dos monges cheia de coisinhas ligadas na cabeça para saber como é que está funcionando o cérebro dela. A gente percebe assim, a gente tem basicamente 5 ondas
5 maneiras que o nosso cérebro, 5 frequências que o nosso cérebro se manifesta. No caso agora, por exemplo, a gente está usando uma frequência beta, que é uma frequência normal de vigília. Então, quando a gente está acordado, raciocinando, pensando, a gente está com uma frequência normalmente entre 40 e 14 Hz, que é o movimento da onda ciclos por segundo, né? Então, é uma onda basicamente rápida. Isso é bem fácil de linkar, né? Uma onda um pouco mais agitada, como estava ali no outro gráficozinho. A gente também, ó, olha aqui a beta, ó, ela é mais agitadinha assim, ó. Quando ela aparece lá no aparelhinho, é uma ondinha mais rápida, né? É quando a gente está mais agitado, a gente está conversando, lento, estudando e etc. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender onde é que o Yoga Nidra, o relaxamento, trabalha. A meditação também, a gente vai fazer esse link hoje, mas eu queria começar pelo Yoga Nidra. O Yoga Nidra, ele não trabalha e, na verdade, ele quer te tirar dessa onda beta, dessa onda mais rápida. Quando a pessoa entra num estado de relaxamento, a gente entra numa onda cerebral que se chama alfa. Na minha época, quando eu era guria, a gente dizia, ih, aquele cara tá em alfa. A gente brincava assim, quando começou a surgir essas coisas de ondas cerebrais e tarará, né? Tá em alfa. O cara tá em alfa, o cara tá happy, o cara tá feliz, o cara tá em relaxamento. Então, a onda cerebral, ela já é um pouco mais lenta. Tu não tá tão ativo. Tu não está, por exemplo, se me medir agora, eu estou em beta com certeza, até porque eu não tenho esse autocontrole aqui dos grandes meditadores, né? Então, quando a gente coloca uma pessoa em relaxamento, as ondas cerebrais dela começam a diminuir. A gente tem essa primeira onda aqui de relaxamento, que é a onda alfa, que é o início do Yoga Nidra. A gente pode dizer que é aqui que começa a surgir aquelas vozezinhas de uma intuição que não são os insights de uma sabedoria maior, de onde viemos, para onde vamos, quem criou o mundo, não é da sabedoria universal, mas são insights e intuições nossas, a gente saindo dessa onda mais agitada, que é importante na hora que a gente está trabalhando e fazendo, a gente começa a entrar num modo que o cérebro se torna um pouco mais intuitivo. É ali que começa o Yoga Nidra. Então, quando a gente coloca a pessoa deitada, diminui a luz, bota um cheirinho na sala, dá uma mantinha, liga uma musiquinha, a pessoa relaxa, começa a relaxar, ela entra em alfa. Ela ainda está acordada, mas ela já está um pouco mais relaxada, ela não está tão responsiva aos estímulos externos. Até porque a gente diminuiu os estímulos, a gente diminuiu a luz, a gente deixou a temperatura agradável para que a pessoa consiga relaxar no chão, ou mesmo sentada. Aí existe uma onda um pouquinho mais lenta do que a alfa, que é o início do relaxamento, que é essa onda teta. Essa onda teta é o sono leve, é um sono aonde aparecem os sonhos. A gente não sonha, isso é importante, isso é o que vai linkar agora com o yoga. Os nossos sonhos, eles não aparecem quando a gente está numa onda delta, que é o sono profundo. Os nossos sonhos, a mente continua funcionando quando a gente está ainda nessa onda teta. Isso se chama, para o yoga e para outras filosofias também, a nossa mente, ela abre um pouco, ela relaxa dos estímulos externos e ela entra no que a gente chama de alaya vijnana. Alaya vijnana seria, a tradução seria depósito de marcas kármicas ou de tudo que já aconteceu na tua vida ou na vida de toda a humanidade.
O tal do inconsciente coletivo, se a gente fosse fazer um paralelo. Então, no momento que a gente entra naquela, sabe aquela dormênciazinha, assim, que tu entrou no primeiro sono, que por sinal a gente tem que ter o sono profundo, né, para liberar alguns hormônios, mas aquele sono ainda mais leve, normalmente quando a gente acorda e percebe sonhos, às vezes é ou numa soneca depois do almoço, ou é quando a gente está quase para acordar, 4, 5, 6 horas da manhã, o corpo já está saindo do sono profundo, a tua consciência começa a perceber que a tua mente volta a trabalhar. Alguns professores dizem que cada pessoa, cada ser tem o seu próprio alaya vijnana, o seu próprio depósito das suas experiências, de tudo que esse ser viveu nessa vida ou em todas as outras vidas. Outros professores dizem que esse alaya vijnana, esse depósito de experiências mentais e de tudo que a gente faz no mundo, ele é compartilhado entre todas as pessoas. Então aí há controvérsias, se o teu alaya vijnana é só teu ou se realmente existe isso do inconsciente coletivo, aquilo que paira em todo mundo. Não faz diferença para o yoga se é só teu ou se é de todo mundo, se realmente todas as nossas mentes estão unidas de uma maneira total, eu diria. Unidas elas estão, né? Mas de uma maneira profunda. Então, quando a gente está sonhando, na verdade, a gente está vendo a nossa mente trabalhar só com o que ela tem internamente, sem colocar mais nenhum outro estímulo externo. Isso é óbvio, né? A gente está dormindo, a gente está sonhando. Então, tem muita gente que percebe os seus sonhos, né? Olha, eu estou sonhando, acordei, lembro, eu sonhei com isso. Tu está vendo tudo que está depositado na tua mente, no teu alaya vijnana. Existe aí, a gente quer no Yoga Nidra que a pessoa se mantenha em alfa, tá? Porque teta, ela já vai estar dormindo e ela talvez não escute o que tu diga para ela, se tu for fazer um Yoga Nidra guiado. O Yoga Nidra, eu sempre digo isso, e, enfim, foi a maneira que eu aprendi. Ela é uma técnica muito profunda. Então, se vocês estiverem fazendo um relaxamento e não souberem o que dizer para a pessoa, não tiverem nenhuma inspiração, tá num dia ruim, aconteceu um monte de coisa, e tu tá sem inspiração para dar um relaxamento, que a gente faz o relaxamento, né, da pessoa visualizar isso, visualizar aquilo, não sei o que, né? Não fala nada. É melhor não falar nada. Deixa só uma musiquinha tocando, ou se tu estiver num parque, num lugar que tenha sons aprazíveis, deixa os sons da natureza e ok, não fala nada. Porque nessa onda mental, nesse relaxamento, tudo que tu falar entra muito forte na pessoa, entra sem filtro. Por isso, a gente tem muito cuidado quando as pessoas vão usar a hipnose como tratamento, como uma terapia. Tem que ter muito cuidado com o terapeuta que tu escolhe, porque tu vai deixar, ele vai conseguir te colocar com técnicas, porque são técnicas como o yoga usa, num estado de relaxamento que, para ele, na nomenclatura dele, imagino eu, não sou hipniatra, mas imagino eu, ele vai entrar no que eles chamam de subconsciente. Então, ele vai mandar mensagens para a tua mente de uma maneira que não exista um filtro daquele eu presente e acordado. Então, ele pode, com isso, liberar traumas de medo de água, medo de altura, medo de não sei o quê, foi assaltado, ficou com trauma de dirigir, parará, parará. Ele entra direto, sem filtro nenhum, e ele manda comandos para a tua mente, ou esquecer aquilo, ou superar aquilo, ou vivenciar aquilo de uma outra maneira. É assim que a hipnose funciona basicamente, né? Desculpa os hipniatras aí, eu estou falando assim, bem raso,
né? Muito mais do que isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai colocar um relaxamento bem feito, ou se a pessoa já está num dia bom, vamos dizer assim, a vida dela está tudo bem, está tudo certo, aquela semana está legal, na hora que tu pedir para ela deitar no chão e relaxar, ela vai relaxar. Aí ela vai ficar com a mente muito aberta. Então, tu tem que cuidar muito bem as palavras e as informações que tu larga para ela, porque ela vai captar aquilo muito facilmente. Se ela dormir, acontece muito, não tem problema. Claro que a técnica aí do relaxamento acaba no momento que ela dorme. Ela vai estar entrando nesse Alaya Vijnana. Por que eu quero falar sobre isso? Porque isso faz um link para um ensinamento bem profundo assim dos grandes mestres que eles passam para a gente. A gente tem assim, então eu tenho o meu estado acordado, eu tenho o meu estado dormindo, sonhando, e eu tenho o meu estado dormindo sem sonhos, que é o estado de sono profundo, aquele que não tem mais movimento dos olhos, aquele que a pessoa está ali apagadinha, apagadinha. Quando a pessoa entra nessa onda mental que é delta, que o eletroencefalograma mostra, que a pessoa ali, a mente parou. Ela entra no que a gente chama de alaya. O outro era a Laia Viginana, outras coisas estavam acontecendo, a mente estava ali trabalhando, te mostrando um monte de imagem, contando historinha, não sei o quê. Quando tu cai para o sono profundo, a tua mente dá uma desligada, ela entra em um outro momento, num outro lugar, ela entra nesse alaia. A laia é como se fosse um lugar da nossa mente. Lembra que a gente está vivendo dentro da nossa mente, né? É como se fosse um lugar da nossa mente. Dá para fazer um link assim, como se fosse um campo de uma terra fértil, onde existem todas as sementes de tudo que a gente já experienciou, de tudo que a gente já viveu, mas elas ainda não brotaram. Então, é um lugar quieto, é um lugar silencioso, é um lugar, às vezes, até gostoso de ficar, como se fosse uma terra fofa, macia, mas é um lugar que ainda nada acontece na mente. Esse é o Alaya. Tem que ter muito cuidado. E por que tem que saber disso? Porque com relaxamento e com meditação, tu pode, qualquer um, e todo mundo cai de vez em quando, nesse tal de Alaya, que é esse lugar parado, gostoso, silencioso, que nada acontece. Não é aí que o yoga quer levar a gente. A gente percebe que existe esse estado na nossa mente, a gente pode até descansar em alaya, ficar ali, mas não serve para nada, na real. Então, tenha cuidado quando você tiver essa experiência de um vazio, de um silêncio, mas é uma coisa meio com torpor, sabe? Não é uma coisa viva, porque existe uma calma interna, um silêncio interno, mas que tudo está vivo. E esse alaya é como tu tomar, sei lá, umas 3 cervejas e não chegar a ficar bêbado de cair, sabe? Tu fica chapado. Acho que a melhor palavra é chapado. Eu não sei, nunca consegui me chapar com maconha, mas enfim, eu acho que é isso. Tu fica assim, no nada. Tu fica, sabe, uma planta. Tu tá num negócio que não vai nem para frente nem para trás. Esse é o align. Tem que saber que isso é o caminho que a mente segue toda noite no nosso, quando a gente dorme. A gente deita, a gente adormece, a gente vai num sono leve, algumas pessoas caem direto para um sono profundo, que é uma pena, e aí ela entra nesse estado de alá e a mente acalma. Ali existe tudo, mas nada ainda está acontecendo. E conforme o sono vai ficando mais leve, a mente volta a funcionar com todas as experiências e começa todo o teatro. Ah, tá, tudo bem, entendi. E aí? E aí
que com o relaxamento e com a meditação, a gente quer ultrapassar isso. Eu vou fazer um negócio aqui para ver se fica mais claro depois, principalmente para as gurias que vai ficar gravado. Por exemplo, ó, vamos dizer assim, ó, didaticamente, tá? Não é assim que funciona, né? Não é com livros e não é empilhadinho assim, mas didaticamente acho que fica bom assim de explicar. Isso aqui, esse meu livrinho azul aqui, é como se fosse a nossa mente funcionando. Agora, falando, escutando, acordada, vendo TV, trabalhando, barará, barará. Essa é a nossa mente. Em cima da nossa mente, a gente tem a Laia Viginana. Em cima dessa nossa mente normal, se a gente quiser entrar num estado de sabedoria plena, de libertação, de iluminação, a gente vai ter que sair desse estado mental aqui normal, passar por Alaya Viginana, então perceber que é o funcionamento da mente, ter todas as experiências e não tem problema nenhum, uma agitação, muitos pensamentos, aquele falatório interno, chegar com um relaxamento em Alaya, que vai ser um silêncio, então tu estava ativo, depois tu percebeu que aquilo era só a tua mente, aí tu chega num silêncio profundo, chegou em Alaya. Acima de Alaya, vou pegar um outro livro aqui. Quando a gente ultrapassa esse silêncio, é que tem a sabedoria universal. Não é com a nossa mente racional, a nossa mente humana, ela vai só nesses 3 estágios aqui, ó. Ela vai no modo ativo, no modo Alaya Viginana, sonho, sonhando, barará, no modo apagado, Alaya, o silêncio, e ela para aqui. A mente humana para aqui. As respostas, aquelas respostas existenciais, de onde vim, para onde eu vou, o que acontece quando eu morro, e não sei o quê, por que eu nasci nessa família, e diabo 4, isso não sai dessa mente aqui. Isso sai de um outro lugar que está, didaticamente, a gente pode dizer, em cima, sai daqui. Então, o que a gente quer é a gente quer perceber essas passagens, esses estados mentais, continuar acordado, e tu vai dizer, mas, ô Carla, tu não falou que é sono profundo? É sono profundo. Quando tu não está treinado, quando tu está treinado em relaxamento e meditação, tu vai conseguir perceber a tua mente entrando nesses estados, vai conseguir aquietar, vai ficar nesse silêncio, mas não vai adormecer nesse silêncio e vai ultrapassar. No início, o que os professores dizem, para a gente ter os verdadeiros insights e descobrir realmente quem somos e tudo aquilo, começa a se abrir rachaduras nesse último silêncio, começa a vir, aí aqui é o que os cientistas percebem, ó, começa a vir essas ondas gamas, que são como se fossem raios, rápido. Então a pessoa ela estava falante, aí ela dormiu, relaxou, aí ela entrou num sono profundo, aí as ondas mentais dela estão quase parando, e daqui a pouco, zoom, vem uma onda muito rápida. Isso é quando ela sai do sono profundo, quando ela sai daquele silêncio e ela tem acesso a uma sabedoria que não é uma sabedoria cognitiva, não é uma coisa que eu aprendi estudando. Por exemplo, isso aqui tudo que eu estou falando eu aprendi estudando, fazendo retiro, mas eu poucas vezes tive algum insight, tive porque, enfim, fiz já, né, retiros mais longos de meditação, mas milésimos de segundo, né? Isso são anos de treino, mas é acessível a todo mundo, né? Então a pessoa, ela consegue ultrapassar esse funcionamento normal da mente e ter os verdadeiros insights e inspirações. É dito que os artistas têm isso, os grandes cientistas têm isso, quando vem aquelas inspirações assim que a gente fala divinas, né?
Quando isso acontece, na verdade, a pessoa está acessando uma sabedoria que não é uma sabedoria lógica, não está em livro, é de um outro lugar. Aí eu queria fazer um paralelo, tá tudo bem até agora, gurias? É meio chato esse papo de hoje, assim, né? Mas eu acho que é interessante, assim, a gente saber, pelo menos teoricamente, para onde a nossa mente pode nos levar, né? Aí, aqui também está em espanhol, acho que eu tenho um karma com espanhol, porque as imagens legais eu só acho em espanhol. Mas, enfim, essa aqui está na nossa apostila lá do curso. Aí é uma interpretação muito legal dos significados, existem outros, tá? Aqui em cima até tem dos elementos e tal. Mas o que que significa, na verdade, o on? O on, quando a gente aprende o significado dele, um dos significados mais importantes é exatamente isso. Então, a bolinha aqui de cima, essa bolinha de cima aqui do 30, que eles chamam de bindo, é a nossa consciência eterna. Esse tracinho aqui que vem embaixo da bolinha, esse sorrisinho, é o que eles chamam de véu de Maia, que é a gente não perceber como a nossa mente funciona. E aí, nesse 30 estilizado aqui, tem os 3 estados da nossa mente. O aqui de cima, quando começa o 3, né? O 3 estilizado aqui, é o estado desperto, então é a gente agora acordado. A barriguinha do 3 aqui de baixo é o sono profundo. E essa bolinha aqui que fecha o 0, né? Como se fosse um 30, é o estado, aqui está em espanhol, né? Desvigília, mas é o estado de sono, com sonhos. Então ele diz, né? Se está dormindo, pero os sentidos estão ativos. Então significa pero você ainda está sonhando. Então, isso é muito legal. Às vezes as pessoas, mas o que é que significa, né? O bom, não sei o quê. Então, significa isso. Significa que a gente está aqui, na verdade, a gente é essa bolinha aqui, o bindo, mas a gente não percebe que a nossa mente sempre vai trabalhar aqui, nesses 3 estados. Mas que existem outros funcionamentos, outras maneiras, né? Da gente experienciar a nossa existência percebendo e treinando a mente de uma outra forma, né? Bom, fechando esse parêntese para a gente mais ou menos entender, o Yoga Nidra sempre vai estar trabalhando nesse estado de relaxamento. O yoga, em geral, ele trabalha com o sistema nervoso do corpo humano, trabalhando mais no sistema nervoso que é chamado parasimpático. Aí aqui eu botei uma explicaçãozinha bem básica de sistema nervoso, né? E aqui depois eu botei essa questão do sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo. O yoga, o sistema somático são as ações voluntárias, por exemplo, eu aqui estou mexendo as minhas mãos, né? Então é uma coisa voluntária. Mas dentro do sistema nervoso autônomo, que é onde o yoga trabalha muito também, claro que ele trabalha o somático, que a gente faz movimentos, enfim, ou pelo menos fica sentado, respirando ou meditando, né? Mas quando ele trabalha no sistema nervoso autônomo, ele vai sempre trabalhar muito mais naquele sistema que a gente chama sistema nervoso parasimpático. Lembra que é assim, o sistema autônomo, sistema nervoso simpático é aquele luta ou fuga, que esse que é o nosso grande problema, e por isso que Swami Satyananda disse que todo mundo tinha que relaxar nas práticas de yoga, é que a pessoa está fazendo yoga e ela não sai daquela primeira onda mental lá mais agitada. A gente, durante uma prática de yoga, a gente não consegue colocar o nosso corpo na onda alfa. A gente só consegue colocar em alfa quando a gente deita no relaxamento. E isso é um treino, é um treino. A gente normalmente está sempre em beta. Ai, mas qual é o problema? Eu sou inteligente, eu estou sempre pensando.
O problema é que tu exaure o teu próprio cérebro, tu exaure a tua energia usando demais essa máquina mente, né? Já é provado que quem medita tem o raciocínio muito mais ágil, muito mais rápido, com ondas não tão rápidas assim como o beta. Então, o beta é uma onda que sempre vai fazer a gente estar estimulado. Então, estimula o sistema nervoso simpático, que é aquele de luta ou fuga, que é aquele que a gente fugia do leão. Quando o leão vinha comer a gente morava numa caverna. Então, ou tu luta com o leão, ou tu foge do leão. É aquele na hora de um estresse. É ótimo, ele tem que ter. E o sistema nervoso parasimpático é aquele que faz a gente relaxar. Nesse quadro aqui, ó, por exemplo, é bem simples, ó. Então, quando a gente está usando o sistema nervoso simpático, a gente está dilatando as pupilas. Quando a gente está usando o sistema nervoso parasimpático, as pupilas se contraem. Então, aqui, ó, quando a gente está usando o sistema nervoso simpático, eu tenho que resolver alguma coisa, a gente está estimulando muito uma liberação de adrenalina no corpo. Quando eu estou usando o sistema nervoso parasimpático, há uma diminuição da produção de adrenalina. Não tem problema a gente produzir adrenalina, o problema é que a gente fica produzindo adrenalina 12 horas por dia enquanto está acordado. E às vezes a gente fica acordado 18 horas, né? Cada vez as pessoas dormem menos, né? Então o yoga, ele sempre vai tentar, de uma maneira ou de outra, trazer o teu funcionamento do teu corpo para que o sistema parasimpático trabalhe de uma forma mais ampla e que o sistema simpático ele seja ativado só quando você realmente precisa. E isso vai fazer com que mesmo durante você trabalhando, fazendo as suas atividades, durante o dia, a gente vai estar mais tempo nessa onda alfa, que é nessa onda de relaxamento. Aquele monge da aula passada, o cara mais feliz do mundo, Mathieu Ricard, ele tinha muita onda gama, que é muita onda de insights. Que claro, né? O cara fica meditando 10, 12 anos direto, né? Ele treina muito bem a mente, né? Então ele sabe como colocar o corpo de uma maneira que ele vai fazer com que a mente, a gente influencia, né? Influenciando o corpo, a gente influencia a mente, influenciando a mente, a gente influencia o corpo, né? Então o yoga sempre vai girar muito nisso, nessa questão de que é muito importante a gente trabalhar e ter noção do que a gente está fazendo na pessoa. A gente está fazendo, a gente faz aquele monte de coisa, na verdade, para que a pessoa tenha um estado mental interno mais calmo e mais lúcido. Que calmo não significa só dormir e relaxar, mas que a pessoa consiga realmente perceber como ela está funcionando. Se ela está muito agitada, se ela está relaxada demais, se ela está com torpor, o que está surgindo na mente dela. Por isso que é sempre tão agradável a prática de yoga, porque a gente está o tempo todo fazendo várias coisas e são técnicas para estimular o nosso corpo. Por isso que o yoga é uma técnica muito bacana, né? Porque é muito mais difícil, a Dai aqui pode dar o testemunho dela, né? Por exemplo, o pessoal do budismo Zen, que é maravilhoso, eu pratico o budismo tibetano, é diferente, bem diferente, né? O Buda é o mesmo, né? Mas é jeitos diferentes de fazer. O pessoal do budismo Zen simplesmente senta e fica quieto e ninguém te fala mais nada, quase, né, Dai? E era isso. E aí tu lida com toda a tua agitação mental. Não tem, estica, respira, vira para cá, vira de cabeça para baixo, não sei o quê, faz assim, relaxa. É muito mais fácil meditar depois de uma prática de yoga, né? Então, assim, o yoga
ele sempre vai estar tentando levar a gente para essa posição, assim, para que você consiga entender, ó, o que você realmente quer saber, talvez não esteja nessa tua mente comum humana. Talvez não esteja, a resposta não esteja num raciocínio linear. 2 mais 2 é 4. Nem sempre 2 mais 2 é 4. Tem um meme que eu acho muito legal no Instagram, não sei se vocês já viram. O cara diz assim, cara, a matemática era para ser uma coisa fácil, vocês já viram? 2 mais 2 é 4, ok. 4 mais 4 é 8. E quem é que inventou essa história de A mais B é igual a X? Né? Porque quem é que foi colocar letra na matemática? É mais ou menos isso. A gente, se seguir só o 2 mais 2 é 4 e o 4 mais 4 é 8, tu não vai sair disso. Tem que botar um A mais B igual a X. Mas A mais B podia ser pelo menos AB, ou BA, ou BA, o que fosse. Não, A mais B é X, aí pirou tudo. É isso. A gente sai desse funcionamento e começa a abrir para uma outra maneira de trabalhar. Isso não precisa ser cognitivo. Isso acontece naturalmente. Claro, aqui a gente está estudando, que é legal, que eu acho que a única... Porque o yoga, na verdade, ele não funciona a gente conversando aqui quinta-feira à noite, né? Ele vai funcionar só quando a gente for fazer de verdade. Isso aqui é muito bom só para a gente conversar. E, para caso a gente entre num estado muito calmo, é bom a gente saber os perigos que existem na prática. Um estado muito calmo, muito zen demais, não tenho vontade de fazer mais nada, não quero mais conversar com as pessoas, tá bom, eu fico aqui sentado, meditando, respirando. Você caiu em Alaya. Você entrou no estado mental da sua mente, que é um estado curativo. A gente leva as pessoas para esse estado, um estado de sono profundo, mas a gente pode entrar nesse estado sem estar dormindo, é isso que tem que cuidar. É bom, mas tem que saber que você está lá e que você sai de lá e volta a funcionar normalmente. É como se eu entrasse no meu spa. Bom, agora eu quero entrar em Alaya, eu quero ficar na boa, eu quero dar tempo para o meu corpo se reorganizar, o meu sistema nervoso parasimpático funcionar, todas as minhas glândulas, todos os meus hormônios se organizarem. E ok, se eu não vou conseguir sozinha ultrapassar a laia, eu entro e saio. Esse é um dos maiores perigos, existem outros, mas esse é um dos mais comuns na prática de meditação, relaxamento e yoga. É a pessoa entrar num estado profundo de torpor. Ela fica, eu estou bem comigo mesma. Sim, a gente procura ficar bem com a gente mesma, aquele papo todo. Quero ser feliz sem estímulos externos, comigo mesmo, tá tudo certo. Só que tem um outro momento que a pessoa meio que congela naquilo e fica um rosto sem expressão, porque a bem-aventurança, que se chama Ananda no yoga, né? Eu até tive uma escola, a minha primeira escola de yoga foi Ananda, 25 anos atrás, 24 anos atrás. Tô velha já, né? Ananda, essa bem-aventurança, essa felicidade inefável, que é a tradução de Ananda, não é esse torpor de que vou ficar aqui o resto da vida, não me importo mais com nada. Não é isso. Muito pelo contrário, é um bem-estar tão grande que tu quer fazer as coisas, que tu quer compartilhar com as pessoas, tu tá bem. Tem que ter muito, muito cuidado com isso, assim, muito. Quem começar a fazer mais yoga, mais meditação, tem que ter muito, muito cuidado. Perceber se tu não está entrando nesse estado e tem que sair.
E tem que sair, sai, vai correr, vai tomar uma cerveja, vai dançar, vai para o bloco de carnaval. Aqui em Porto Alegre ainda tem carnaval até no outro final de semana que eu estou sabendo, né? O desfile aqui no Sambódromo. Sai disso, porque tu tem que entrar e saber sair, ou ultrapassar. Normalmente, ultrapassar sozinho tu não consegue, tu precisa de um professor te guiando, mas tu tem que saber, olha, entrei num estado de torpor, não é legal, não é aí que o yoga quer te levar, muito pelo contrário, ele vai te trazer mais energia, ele vai te fazer ficar mais disposta, tu não vai querer fugir das coisas. Eu acho que o sinal de alerta principal, se tu estiver praticando muito e tiver essa sensação, é quando tu não quer mais ter experiências, entre aspas, mundanas. Tu não tá mais querendo viver a vida, sabe? Ah, não, aqui no meu quarto, aqui na minha sala, quieta, meditando, tá bom. Tu tá entrando em Alaya. Tu achou a laia é gostoso, é relaxante, mas não serve para nada, só para isso. Igual ir para o spa, volta, tu não vive a vida toda no spa. Volta porque a vida está passando e tu só achou um bem-estar, tu não encontrou a felicidade genuína ainda, tu não entendeu de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. Eu sempre penso isso. Ah, a minha prática está muito boa, mas eu não sei o que acontece depois da morte ainda, então acho que eu tenho que praticar mais. Se eu ainda não sei de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, eu não me iluminei ainda, porque os seres iluminados sabem de onde vieram, para onde é que vão, e programam as suas novas vidas, se é que vão viver ou não vão viver aqui e tal, né? É bem diferente dessa nossa existência, assim, né? Tudo bem, gurias. Muita loucura, de novo. Sempre muita doideira, né? Não, tô adorando. Eu tenho só uma dúvida. Eu vou Sim. fazer meus questionamentos. Sobre o Yoga Nidra. Ele é colocado como se fosse ele é um estado meditativo. Ele é uma prática de meditação. Não. Então, ele pode ser, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes ele é um exercício de relaxamento, porque tem alguém que está te conduzindo para te chegar em determinado lugar, e naquele lugar tu relaxa e não faz mais nada. Basicamente, o Yoga Nidra vai te levar para esse lugar de cura. Talvez ele te leve para a laia de uma maneira suave. Só que tu perde entre aspas, o discernimento, a lucidez do que está acontecendo ali. E quando tu está realmente meditando, tu tá naquele estado, mas tu tá, entendeu, né? Tu tá mais lúcido. Então, às vezes, o Yoga Nidra, ele faz, e que é muito importante, porque em inúmeros momentos, por isso que o Swami Satyananda, muito boa essa tua pergunta, por isso que o Swami Satyananda trouxe para a gente essa técnica, que a gente vai falar como é que faz na quinta-feira que vem. Ele trouxe isso porque, na verdade, a gente precisa muito hoje em dia, primeiro, curar um pouco o corpo, a mente, curar as emoções, primeiro relaxar. Aí depois tu senta para meditar. A gente, para ele, né? A gente está tão doente, tão agitado, que nem dá para sentar para meditar do jeito que a gente está. Então, primeiro relaxa a pessoa se cura um pouco, e aí a pessoa consegue sentar mais lúcida, mais calma e meditar. Isso não significa que tu não possa meditar deitada. Pode meditar deitado. Só que tem ali um pulo do gato básico. No Yoga Nidra, a gente coloca as pessoas com os olhos fechados. Um bom exercício de meditação, normalmente, nem sempre, mas para quem está começando, normalmente, tu percebe que tu está conseguindo meditar com os olhos abertos.
Com os olhos fechados, ai, tá bem, tô relaxado, e daqui a pouco tu já viajou, não sei para onde, para o Rio de Janeiro que eu vou viajar. Já tô lá no meu apartamento no Rio de Janeiro e nem percebi. Então a mente foge muito rápida com os olhos fechados. Então, com os olhos abertos, tu fica um pouco mais consciente. Então, tem essa pequena diferença, sabe? O objetivo do Yoga Nidra é diferente. Quando tu tá colocando uma pessoa para relaxar, tu quer que ela se cure, que o corpo faça tudo aquilo, o sistema nervoso, parará, parará, parará. Quando tu senta para meditar, tu tá um pouco mais ativo. A tua posição interna é de um relaxamento, mas é um pouco mais ativo. Tu tá um pouco mais ligado. Quando tu relaxou, relaxou. Se acabar dormindo, tudo bem. Porque tem gente que não consegue nem dormir mais, né? Tem que tomar Uhum. remédio para dormir. Então, a pessoa conseguir dormir, às vezes, é algo, né? Importante. Uma vez eu fiz um relaxamento no final de uma prática, mas até então eu não tinha esse conhecimento, eu tô adorando a aula. E aí eu achei, eu tinha um sentimento que eu tinha dormido, mas quando. Ai, desculpa, o cachorro. Mas quando o professor chamou, eu tava ali. Eu achei bárbaro aquilo, porque foi muito interessante essa prática, esse relaxamento. Até hoje eu estava me perguntando como é que tinha realmente foi uma questão dos estágios ali. Realmente. Achei muito legal, eu não tinha Isso. conhecimento sobre isso. Achei muito Foi. legal. Eu tenho Tu uma teve, outra pergunta. tu teve essa experiência. E isso é Aham, muito muito legal. bom. Sabe o que que acontece também? A sensação de tempo, ela fica totalmente alterada. Então, quando a gente volta, meu Deus, parece que faz 40 minutos que eu estou aqui. E o professor te botou 7 minutos no chão. Tá 7 minutos tocando musiquinha e tu foi, o corpo foi, tu entrou em alaia, relaxou, voltou zerado. É como dar aquele Ctrl Delete, sabe? Pá, tu resetou e voltou. E aquilo é uma fração de segundos. Imagina a gente poder resetar toda hora que a gente quisesse, né? Eu ia adorar, porque eu preciso resetar umas 3 vezes por dia, no mínimo. De tão louca que eu sou. Mas, e aí parece que aquilo foi assim, é o tal do sono reparador. Nossa Senhora, parece que eu passei o final de semana no spa. Não, foi 1 minuto que a tua mente foi, pá, e voltou e tu zerou. Bem legal. E eu tenho uma outra dúvida também, que eu não sei se cabe aqui, mas aí a prof fala. Eu queria entender qual é a diferença, eu nunca pratiquei, do yoga restaurativo para o yoga nidra. Dentro do restaurativo tem umas posturas adequadas, é isso? Ele foge um pouco do que é o nidra, que é o relaxamento. Na verdade, o yoga restaurativo, ele vai usar as posições do yoga com apoios, falando bem basicamente assim. Ele vai tentar trazer os efeitos que posições em pé, que posições invertidas, que posições de relaxamento, como o Shavasana. O yoga restaurativo, na verdade, ele foi muito criado para pessoas em momentos da vida que tu tá com uma certa dificuldade de fazer a tua prática normal de yoga. Então, por isso, restaurar. Então, ele vai tentar ativar alguns receptores, algumas glândulas do teu corpo que a gente faz facilmente em posições ativas do yoga em pé ou sentado, ele vai tentar reproduzir aquilo em posições de relaxamento com apoios. Então, aí tu eleva o quadril, tu eleva os joelhos, tu apoia os braços, tu não sei o que, tu bota aqui, bota um cobertor no pé, tu faz um monte de coisa em volta da pessoa para que a pessoa consiga acessar aquele certo estado físico para que a mente dela acompanhe. É como se a gente pegasse
Yoga Nidra e a gente potencializasse ele com mais coisinhas para que aquilo funcione ainda mais. Porque às vezes a pessoa realmente está doente. Por exemplo, o curso que eu fiz de formação lá, é uma especialização na real, né? De restaurativa no Rio de Janeiro, já faz uns 5, 6 anos, eu acho. Ela tem um programa para as pessoas em tratamento oncológico, porque as mulheres em tratamento oncológico têm muita dificuldade de dormir, têm sensações táteis que se modificam, as pessoas tomam choques, assim, pegando em maçaneta por causa dos remédios. Então, assim, ela usa todas aquelas técnicas porque às vezes a pessoa não consegue nem dormir. Então, ela aumenta, né, o conforto, ela aumenta a maneira que o corpo percebe tudo aquilo, que às vezes não é muito cômodo deitada no chão, dependendo de como tu tá, né? E se tu estiver doente, não é muito cômodo, né? Então, o restaurativo basicamente é isso, ele potencializa essas coisas de uma maneira que a pessoa não precisa colocar força. Na verdade, ela quer que a pessoa relaxe e que a pessoa simplesmente se sinta segura para relaxar. E tu pode ver que nem tem muita guia, a pessoa não fala muito, ela monta a postura e deixa a pessoa em silêncio. No Yoga Nidra é diferente. Tu pode deixar em silêncio, mas tu pode fazer toda uma história para tentar levar a mente da pessoa para um determinado lugar de relaxamento. Acho que é isso. Sei lá. É o que eu sei. Tudo bem, meninas? Tudo certo? Então, o papo de hoje era isso, assim. Aí, semana que vem, aí a gente vai falar de Yoga Nidra mesmo, como a gente faz um Yoga Nidra, como a gente monta, quais são as técnicas, como o passo a passo do Yoga Nidra de uma aula de yoga mesmo. Hoje era mais isso amplo, assim, para entender aonde é que, na verdade, a gente está trabalhando, né, com o yoga e fazer esse link, né, da ciência, que a ciência hoje já comprova que é bem importante isso, né? A gente ter sempre esse respaldo, mesmo que a gente sente, a gente acredita, mas é legal quando tem uma comprovação científica, é bem legal, né? Tudo bem, então? Tá bom o chimarrão aí, Dai? E tu dorme bem depois com esse chimarrão? Não fica... Se eu tomar chimarrão, vou dormir amanhã de manhã só. Eu, não, eu não tenho muita rotina, sabe? Então eu tomo, e às vezes acontece de jantar e tomar de novo, assim, não tem problema. Chá verde também tomo. Jura? É muito 220, assim, da advocacia. Mas eu durmo bem, né? Descobri que eu não caio no sono profundo. O Marcos cai no sono profundo porque ele não sonha, né? Eu sonho com tudo. Daí ele fala, eu sonho acordado, né? E eu já não. Eu já acabei de descobrir onde eu tô na minha faixa de sono. Foi, é super legal. Tu sabe que quando a gente percebe o sonho, o mais legal é agora tu começar. Quando tu percebe que tá sonhando, no sonho tu acorda, dentro do sonho tu acorda, entendeu? Tu tá sonhando e aí acontece alguma coisa muito estranha e tu diz, opa, isso aqui é sonho, porque parece realidade, né? Aí tu começa a brincar dentro do teu sonho, tu começa a mudar o teu sonho. Existe o yoga dos sonhos, né? É uma técnica também. A gente treina muito para isso. Porque dizem, vou dar um spoiler aqui, um spoiler que nem eu ainda vi, né? Pelo menos eu não me lembro dessa vida, não morri ainda, porque dizem que a hora da morte é muito parecida com o adormecer. Então, essa coisa de tu ver os sonhos, tu vai morrer consciente, se tu tiver esse karma bom, né? De não, enfim, tá sedado ou morrer rápido, assim, né? Se tu conseguir morrer consciente, tu vai como se cair num sono profundo e a mente volta. E aí, quando a mente voltar e ela começar a se reconfigurar, e normalmente, dizem os professores, né?
tu é jogado para uma nova vida só por karma e mérito, aquilo se reconfigura e tu, pá, já procura um novo corpo, um novo casal para pegar um corpinho novo. Bem raso, né? Bem raso, a gente falando assim, tá? Não é assim que funciona, mas bem raso assim. Se tu tiver, é como num sonho. Tu pode escolher, eu por acaso eu vou escolher nascer na Califórnia, se eu tivesse mérito, entendeu? Na praia, tem um professor maravilhoso lá na Califórnia, tem muito yoga e tudo mais, o sol é lindo, entendeu? Aí tu não nasce em Porto Alegre, por exemplo, nada contra Porto Alegre, mas eu não gosto do frio. Pode ver que eu não estava acordada quando eu morri da última vez, né? Porque eu não escolhia, não, que eu ia vir para Porto Alegre, eu ia vir para Porto Alegre só para visitar para ir para Gramado, tomar chocolate quente, eu não gosto do frio. Então, o que acontece com a gente é isso, a gente meio que nasce de novo, assim. E aí, quando tu treina, tá acordado, quando tu tá sonhando, olha, eu tô sonhando, olha como a minha mente é maluca, olha o que ela tá fazendo, não sei o quê. Tu começa a mexer naquilo, né? Que é o yoga dos sonhos. E aí, quando a gente morrer, teoricamente, tu também vai, opa, aqui não, eu quero verão, não, tropical, não, na Bahia. E aí tu vai pro caminho certo. Mais ou menos assim, diziam os professores, né? Valeu a aula, só pela dica. Então é bom, é Era bom. isso que eu ia falar. Olha, eu vou lembrar disso até o meu último dia de vida, que eu tenho que estar consciente para ver onde é que eu vou parar. Mas é. E aí eu tenho um Foi a professor. dica do dia. Eu tenho um professor e uma professora, enfim, vários professores maravilhosos. Eles dizem que quando a gente adormece de noite, que a gente tem essa aspiração no coração. Ah, eu quero sonhar, eu quero perceber os meus sonhos, mas que isso sirva para alguma coisa, não só para eu ficar vendo a novela mexicana, que é o meu sonho de noite, né? Que isso sirva para alguma coisa, que eu comece cada vez a ficar mais lúcida e perceber a minha mente. E aí, se quando isso se manifestar de novo, se no caso eu tiver, que é um super mérito, né? Tu morrer consciente, saber, ó, tô morrendo. Normalmente a gente morre, pum, né? De susto e não. Mas se tu, ops, vai dar ruim. Ou bom, né? Aí tu, diz que é igual, assim, primeiro momento e aí depois, uau, a mente volta. E aí tu, opa, voltei. Para onde vou? Eu vou para cá. Eu já sei, vocês me procurem no verão, no tropical. Pode ter certeza. No frio não sou eu, é o plágio. Não sou eu, não é a Carla. Só se deu errado. Ai, então, obrigado, gurias. Adorei estar com vocês. Muito, muito feliz. Então, até quinta-feira, se vocês puderem. E eu vou subir depois o videozinho lá, para a gente se divertir e as meninas que vão ver gravado. Então, bom fim de, se cuidem e até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.